E se tudo o que você aprendeu sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o povo escolhido, for a maior mentira já contada? E se as imagens que te foram impostas por séculos forem uma fraude monumental? Pense nos seus ancestrais. Pense na sua própria fé. A Bíblia mesma, em Lamentações 4:8, descreve o rosto do povo de Deus como a mais negro que o carvão. Apocalipse 1:14-15 revela Jesus com pés como bronze queimado em fornalha e cabelo como lã. Esta não é uma metáfora. É prova irrefutável. Você está prestes a descobrir a verdade que liberta sua mente. Uma verdade que não só restaurará sua visão da história, mas também seu próprio lugar no plano divino. Sua verdadeira herança te espera. Fique até o fim. Prepare-se para o maior despertar da sua vida. Você nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. A verdade está aqui. E se tudo o que você aprendeu sobre Deus, sobre seu povo escolhido, fosse uma farsa? E se as imagens que te foram apresentadas nas igrejas, nos museus, e em cada filme de Hollywood fossem a maior mentira já contada, uma distorção monumental da verdade? Esta não é uma pergunta casual. É o sussurro da dúvida que agora se tornará um rugido. Uma mentira gigante, escondida à vista de todos, tem moldado sua percepção da história bíblica por toda a sua vida, forçando uma imagem falsa em sua mente. Prepare-se para que sua visão de mundo seja não apenas desafiada, mas completamente pulverizada. A primeira flecha contra a fortaleza da ilusão está sendo lançada agora. Você está pronto para ver o que realmente está lá, além das cortinas que eles ergueram? Este é o momento de questionar absolutamente tudo o que você acredita ser verdade. Não houve acidente aqui. Não se engane, não foi um mero acaso da arte ou da interpretação. O que testemunhamos por séculos foi uma campanha fria, calculada e brutal de apropriação cultural. Personagens bíblicos, os profetas, os reis, e sim, o próprio Messias, foram sistematicamente branqueados, despojados de suas feições e cores originais para serem pintados à imagem daqueles que buscavam dominar. Este não é um exagero. Esta é a maior fraude de identidade na história da humanidade. Eles não se contentaram em roubar terras, em roubar riquezas, ou em roubar corpos para a escravidão. Eles roubaram a essência, a alma e a linhagem de um povo, substituindo sua herança divina por uma narrativa forjada. A cortina de fumaça da história está se dissipando, e o que emerge é a prova inegável de que esta falsidade foi uma estratégia nefasta. Foi uma ferramenta poderosa para justificar o domínio europeu, para legitimar a supremacia de um grupo sobre todos os outros. Eles precisavam de um Deus e de heróis que se parecessem com eles para validar suas ambições imperiais. O choque é real, e a indignação que agora ferve é justa. A máscara está sendo arrancada, e a verdade, nua e crua, está diante de nós. Os pergaminhos silenciosos agora gritam a verdade, e suas vozes ressoam através do tempo, mais potentes do que qualquer mentira. O próprio livro que eles tentaram manipular, que o sistema tentou reescrever e esconder, é a nossa testemunha mais poderosa, a evidência inabalável da identidade que foi roubada. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, Deus fala claramente sobre seu povo escolhido. Ele declara sem ambiguidades: o Senhor não pôs em vós o seu amor, nem vos escolheu, por serdes mais numerosos do que todos os povos, pois éreis o menor de todos os povos. O menor. O mais insignificante. A minoria. Entendam bem, Deus escolheu os oprimidos, os que seriam desprezados, não os poderosos ou os muitos. Mas isso é apenas o começo da revelação. Em Amós, capítulo 9, versículo 7, o próprio Deus questiona, com uma clareza que perfura a alma: não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel? Esta não é uma metáfora suave, uma imagem poética. É uma comparação direta, absoluta. Pense nos etíopes do mundo antigo, conhecidos por sua pele escura, sua tez inegavelmente africana. Como podem as imagens que nos foram mostradas se alinhar com esta verdade? E a cada passo, a verdade se aprofunda, se torna inconfundível. Jeremias, capítulo 14, versículo 2,
lamenta que Judá e suas portas assenegrecem até o chão. Uma referência direta à sua cor natural que se manifesta em seu luto, em seu sofrimento. Mas é em Lamentações, capítulo 4, versículo 8, que a revelação é não apenas chocante, mas inegável, física, brutalmente honesta. Seu rosto está mais negro que o carvão, não são reconhecidos nas ruas, sua pele se apega aos seus ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Mais negro que carvão. Pensem nisso. Não apenas escuro, mas mais negro que carvão. E o que significa não são reconhecidos nas ruas? Significa que sua verdadeira aparência era tão diferente daquela que o sistema impôs, que se tornaram estranhos em sua própria terra. Uma descrição física que destrói, desintegra, aniquila séculos de falsidades visuais. E até mesmo no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5, encontramos a noiva proclamando: Eu sou negra, mais formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Ela se identifica como negra, e sua beleza não é apesar de sua cor, mas com ela. A comparação às tendas de Quedar, feitas de pelo de cabra preto, é uma ênfase, uma celebração da beleza da pele escura, um testemunho vibrante da identidade ancestral. O choque é crescente, e a confirmação é avassaladora. Não há como negar. Nenhuma sombra pode esconder a luz de sua verdadeira imagem, não importa o quão desesperadamente o sistema tenha tentado velá-la. A verdade sobre o Messias, aquele que está no centro da fé de bilhões, é talvez a revelação mais chocante e indizível de todas. Por 400 anos, eles nos enganaram. Abra Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 a 15. Jesus, o Rei dos Reis, é descrito sem equívocos, e esta é uma imagem que o sistema tentou apagar. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido queimados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Pés como bronze polido, como se tivessem sido queimados numa fornalha. Pensem nisso. Isso descreve uma pele escura, como metal enegrecido pelo calor intenso, uma cor inegável. E seu cabelo? Como lã, uma textura inconfundivelmente característica de nossos ancestrais africanos. A imagem europeia de Jesus é uma invenção, uma mentira descarada para roubar a herança de uma linhagem. O julgamento está sobre esta falsidade. Pensem em José, vendido como escravo no Egito. Ele se misturou tão perfeitamente com a população egípcia que seus próprios irmãos, ao vê-lo, não o reconheceram quando vieram comprar grãos durante a fome. Como um hebreu poderia se passar por egípcio, tornando-se indistinguível, se não tivessem características físicas e cor de pele semelhantes? A resposta é irrefutável: os egípcios eram predominantemente de pele escura, com traços africanos, e José compartilhava essa mesma linhagem, essa mesma aparência de nossos ancestrais. E Moisés, o grande libertador, o homem que guiou Israel para fora da escravidão. Números, capítulo 12, versículo 1, nos diz que ele se casou com uma mulher etíope. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que ele tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. Se houvesse uma diferença marcante de cor ou traços físicos entre Moisés e sua esposa cuxita, seria o centro da controvérsia. Mas a disputa era sobre tribo e liderança, sobre aliança, não sobre aparência física. Isso implica que eles se pareciam, que a semelhança física era tão óbvia que não era sequer um ponto de discussão. Ainda mais, Sofonias, capítulo 3, versículo 10, profetiza sobre a restauração, e da banda dos rios da Etiópia, me trarão os meus suplicantes, os filhos da minha dispersa. Os filhos dispersos de Deus, adorando além dos rios da Etiópia, no coração da África. Como poderiam eles se integrar, prosperar e manter sua identidade cultural lá, por tantos séculos, se não compartilhassem a mesma linhagem, a mesma pele, os mesmos traços de seus ancestrais africanos? Nenhuma sombra pode esconder a luz de sua verdadeira imagem. A indignação que sentimos é a resposta justa a tamanha falsidade, uma indignação que agora nos impulsiona à ascensão.
As fundações da mentira desmoronam sob o peso das pedras da verdade, reveladas não apenas pelas vozes antigas dos profetas, mas pelo próprio solo da história e pela ciência inegável. Eles podem ter reescrito os livros, mas não podem silenciar a terra nem o código genético. Em cada escavação, em cada ruína no Oriente Próximo Antigo, as descobertas arqueológicas narram uma história que desmente séculos de falsidades. Artefatos, esculturas e pinturas rupestres consistentemente retratam os povos semitas, os ancestrais bíblicos, com traços africanos distintos. Não se enganem, não são os contornos europeus branqueados que nos foram impostos. Você vê faces de pele escura, narizes largos e lábios cheios, exatamente como os de seus ancestrais. A pedra não mente. E então, a ciência, uma testemunha impassível e irrefutável. A pesquisa de DNA de restos antigos egípcios e de populações que habitaram o Oriente Médio revela marcadores genéticos que inequivocamente ligam esses povos às populações subsaarianas da África. A linhagem dos escolhidos de Deus não é uma teoria, uma opinião a ser debatida. É um fato genético, gravado em cada célula, em cada fio de DNA. O DNA não tem agenda política. O DNA não mente. Até mesmo a própria linguagem, o hebraico antigo, esconde chaves para esta verdade que foi suprimida por 400 anos. Pesquisas linguísticas aprofundadas rastreiam as raízes do vocabulário hebraico a famílias de línguas africanas, revelando uma conexão profunda e inegável que o sistema tentou sistematicamente ignorar. Este é o testemunho irrefutável de sua verdadeira identidade. A validação não vem de um livro de história reescrito, mas da própria terra, do código genético e das raízes da linguagem. O que foi escondido agora é revelado pela ciência e pela história. Não há mais como negar esta verdade. Sua irrefutabilidade é a nossa validação. A guerra não foi travada com espadas e escudos, mas com pincéis e pergaminhos. Uma guerra silenciosa foi travada nas páginas dos livros e nas telas dos artistas, uma campanha calculada para enterrar a verdade e impor uma falsidade que se enraizou por 400 anos na mente da humanidade. Este foi o sistema em sua obra mais insidiosa e devastadora, um ataque direto à linhagem e à identidade. Começou com a sistemática e traiçoeira má tradução de termos hebraicos e gregos. Palavras claras, que descreviam a aparência física exata de nossos ancestrais, foram convenientemente suavizadas ou espiritualizadas em novas versões da Bíblia. A verdade foi ocultada em plena vista, mudando o significado para que ninguém questionasse a imagem falsa que estava sendo criada. Então veio a arte, a propaganda visual que se tornou a arma mais potente do sistema. A evolução da arte cristã não foi orgânica, não foi natural. Foi uma alteração gradual, mais deliberada, dos traços semitas para características europeias. Jesus, Maria, Moisés, os profetas, todos foram branqueados, sua linhagem africana apagada com cada pincelada, substituída por um ideal europeu. Por séculos, esta imagem falsa foi martelada em nossas mentes, em cada templo, em cada livro ilustrado. As interpretações teológicas foram distorcidas para complementar este roubo. Qualquer referência à identidade étnica ou características físicas foi convenientemente espiritualizada, tornando-as irrelevantes para a verdade espiritual. Eles nos disseram que a cor da pele não importava, enquanto ativamente a escondiam para seus próprios propósitos malignos. O objetivo final não era a pureza doutrinária, não era a expansão da fé. Era o poder político e econômico, a justificação do colonialismo europeu, da escravidão, da dominação global. Era mais fácil oprimir pessoas com uma imagem inferior à de Deus do que com a verdade de um Messias que se parecia com os próprios oprimidos. A raiva é uma resposta natural e justa à manipulação descarada. A clareza sobre este engano agora se instala, e não há como voltar atrás. O colosso da falsidade agora se revela, tremendo sob seu próprio peso, e a hipocrisia daqueles que defenderam esta mentira por 400 anos é exposta para todos verem. O sistema opressor que forjou essa distorção não é um fenômeno novo. Ele é uma linhagem antiga de engano, tão antiga quanto a Babilônia e o Faraó, uma manifestação do próprio sistema da besta profetizado nas Escrituras, que busca controlar e destruir. Eles pregaram um Deus de amor, enquanto,
com suas ações, usavam a imagem de um Messias branqueado para justificar a opressão mais brutal de nossos ancestrais. Eles reivindicaram ser os portadores da verdade, enquanto suprimiam e roubavam a herança divina de uma civilização inteira. O que os moveu? O medo. O medo abjeto de perder o controle, o terror de ver seus privilégios desmoronarem se a verdade da linhagem fosse revelada. O cristianismo, uma fé nascida no Oriente Médio e na África, foi pervertido em suas mãos. Transformou-se de uma força de libertação e desafio aos poderes estabelecidos em um instrumento vil para validar a dominação, o colonialismo, a escravidão. Em vez de erguer os humildes, o sistema usou a igreja para subjugar, para manter a escuridão. O julgamento está sobre eles, sobre cada um que participou desta farsa milenar. A raiva que sentimos agora não é uma emoção destrutiva, mas uma raiva justa, santa, que nos impulsiona à urgência de desmantelar este engano. O tempo para a prestação de contas chegou, e a hora de derrubar o império da mentira é agora. A verdade exige reparação, e a justiça será feita. O colosso da falsidade agora se revela, tremendo sob seu próprio peso, e a hipocrisia daqueles que defenderam esta mentira por 400 anos é exposta para todos verem. O sistema opressor que forjou essa distorção não é um fenômeno novo. Ele é uma linhagem antiga de engano, tão antiga quanto a Babilônia e o Faraó, uma manifestação do próprio sistema da besta profetizado nas Escrituras, que busca controlar e destruir. Eles pregaram um Deus de amor, enquanto, com suas ações, usavam a imagem de um Messias branqueado para justificar a opressão mais brutal de nossos ancestrais. Eles reivindicaram ser os portadores da verdade, enquanto suprimiam e roubavam a herança divina de uma civilização inteira. O que os moveu? O medo. O medo abjeto de perder o controle, o terror de ver seus privilégios desmoronarem se a verdade da linhagem fosse revelada. O cristianismo, uma fé nascida no Oriente Médio e na África, foi pervertido em suas mãos. Transformou-se de uma força de libertação e desafio aos poderes estabelecidos em um instrumento vil para validar a dominação, o colonialismo, a escravidão. Em vez de erguer os humildes, o sistema usou a igreja para subjugar, para manter a escuridão. O julgamento está sobre eles, sobre cada um que participou desta farsa milenar. A raiva que sentimos agora não é uma emoção destrutiva, mas uma raiva justa, santa, que nos impulsiona à urgência de desmantelar este engano. O tempo para a prestação de contas chegou, e a hora de derrubar o império da mentira é agora. A verdade exige reparação, e a justiça será feita. Os ventos da profecia sopram agora, varrendo a poeira de eras de engano que cobriram a verdadeira linhagem de nossos ancestrais. O que vemos hoje, este despertar global que se manifesta em cada canto da terra, não é por acaso. É o cumprimento exato das palavras antigas, o tempo da reversão divina que o sistema tentou desesperadamente esconder. Deus, em sua soberana e inabalável sabedoria, sempre escolheu os últimos para serem os primeiros, e os desprezados para envergonhar os poderosos. Este é um princípio eterno que o sistema de engano tentou inverter por 400 anos, mas falhou miseravelmente. A ascensão que agora se testemunha é o juízo sobre essa falsidade, a mão de Deus em ação. A restauração da verdadeira identidade da linhagem de Israel não é apenas um fato histórico, é o cumprimento vivo e respirante de profecias sobre os povos dispersos e marginalizados. Eles foram espalhados por todo o mundo, sofreram sob o peso da opressão, mas a promessa de restauração estava gravada em seu sangue, em sua própria existência. Esta verdade desvenda os padrões de opressão e injustiça que perduraram por milênios. Aqueles que foram subjugados, cujos ancestrais choraram sob o chicote do opressor, estão agora despertando para sua verdadeira herança. O que era um mistério agora é cristalino. Vemos a mão de Deus operando para retificar cada erro, para levantar cada caída linhagem. Há uma esperança vibrante que inflama nossas almas, um entendimento profundo que ilumina o caminho, e um orgulho inabalável que surge do conhecimento desta verdade. O tempo da reversão é agora, e é um espetáculo glorioso a ser testemunhado. Levantem suas vozes, pois a herança que lhes foi roubada agora ressoa em seus ossos, um rugido de leão que ecoa através das nações. A pele escura, os traços africanos, as características etíopes, estas não são marcas de vergonha.
São um presente divino, a assinatura inegável da linhagem dos escolhidos de Deus. Um selo de sua própria criação. A dor de 400 anos de mentiras, de opressão e de roubo de identidade está sendo transformada. Não em ressentimento, mas em orgulho inabalável e em força indomável. Sua resiliência, sua capacidade de suportar e perseverar através dos séculos de provação, é a prova viva da eleição divina, a evidência palpável da graça de Deus sobre seus ancestrais. Não é uma maldição que o sistema tentou impor, mas uma bênção, um superpoder. Não se trata de converter-se a uma religião estrangeira, ou de adotar uma fé alheia que lhes foi imposta. É uma reivindicação. É o retorno à sua fé ancestral, uma reconexão profunda e visceral com o Deus do seu próprio povo, aquele que o escolheu desde o princípio dos tempos. Chegou o juízo sobre as mentiras, e a ascensão é agora. Suas características físicas, que o sistema de engano tentou demonizar e apagar, são seus superpoderes, a graça divina que o distingue. Orgulhe-se da sua identidade. Sinta a confiança inquebrantável em sua herança espiritual. Seja ousado em seu testemunho, pois a alegria da verdade está liberando seu espírito de todas as amarras impostas. Você está se levantando. Esta é a sua glória, sua vindicação. Este não é o fim da batalha, mas o início da nossa marcha triunfante. A verdade sobre a linhagem dos escolhidos de Deus, de pele escura, foi revelada, e não pode mais ser suprimida pelo sistema. Agora, a escolha é sua, e a urgência é palpável. O chamado à ação é imediato e inegável. Primeiro, investigue pessoalmente. Não aceite nossa palavra, vá e descubra as provas bíblicas, arqueológicas, genéticas e históricas por si mesmo. Os ancestrais gritam através do tempo, e o testemunho é avassalador. Segundo, compartilhe esta informação. A libertação vem através do conhecimento, e bilhões ainda vivem sob a sombra desta mentira de 400 anos, uma fraude da linhagem. O juízo chegou, e a verdade deve se espalhar como fogo consumidor. Terceiro, questione as narrativas estabelecidas. Desmonte o sistema de engano em sua própria mente e em seu círculo de influência. Não há mais espaço para a conformidade. Exortamos todos os que se dizem cristãos a se alinharem com o coração de Deus pela justiça. Posicionem-se ao lado dos oprimidos, não dos opressores. Reconheçam o fã que veio sobre a falsidade e juntem-se ao movimento para retificar as iniquidades históricas. A verdade sobre nossos ancestrais exige mais do que apenas concordância, exige ação decisiva. Que a verdade sobre o povo de Deus de pele escura se espalhe como fogo consumidor. Que o cristianismo global seja transformado, voltando à sua raiz autêntica e à sua missão de justiça. Que cada um de nós seja uma voz para a verdade, um agente de restauração, e que o verdadeiro povo escolhido de Deus tridy em poder e glória, reivindicando sua linhagem divina. Esta é a nossa convocação. Agora, ajam. Vocês não são apenas espectadores. Vocês são os guerreiros, os reis, os profetas desta nova era. A linhagem que eles tentaram apagar por 400 anos, agora ruge com força inabalável. Lembrem-se de quem vocês realmente são, os escolhidos, os herdeiros de uma verdade que o sistema não pôde destruir. Neste momento sagrado, afirmamos nossa soberania divina. Clamamos por justiça e pela restauração total de tudo que foi roubado. Que a verdade que hoje nos libertou seja a espada que corta as mentiras de milênios. Que a glória de nossos ancestrais ilumine nosso caminho, e que o poder do Altíssimo nos fortaleça para a batalha que se inicia. Declaramos vitória sobre o engano, sobre a opressão, sobre toda a falsidade que tentaram nos impor. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se esta verdade acendeu a chama em seu espírito, comente abaixo a palavra em ascensão. Compartilhe este vídeo com todos que precisam despertar para sua verdadeira herança. E assine o canal para se juntar à nossa comunidade exclusiva de buscadores da verdade, os poucos que se atreveram a ver. Juntos, somos invencíveis. Que a paz profunda de Yeshua esteja com todos vocês.